Bom dia a todos e todas e obrigada por aguardarem. Sou a Beatriz Silva, gerente de Relações com Investidores da Espaço Laser, e hoje estamos aqui para apresentar os resultados do primeiro trimestre de 2025, que foram divulgados ontem ao mercado. O release e TR já estão disponíveis na CVM e no nosso site de RI. Informamos a todos que essa videoconferência e os slides estão sendo transmitidos pela intranet através do site www.ri.espacolaser.com.br, onde a apresentação também está disponível para download. Durante a sessão de Q&A, as perguntas poderão ser feitas através do botão levantar a mão ou raise hand. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando novamente nesse mesmo botão. As perguntas também podem ser realizadas clicando no botão Q&A no inferior da tela, mas caso a sua pergunta não for respondida durante a teleconferência, enviaremos a resposta por e-mail. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. As considerações futuras não são garantia de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Participando da teleconferência hoje é Magali Leite, CEO da companhia, Fábio Tical, CFO e diretor de Relações com Investidores. Gostaria de passar agora a palavra para a Magali para dar início à apresentação de hoje. Por favor, Magali, pode prosseguir. Obrigada, Bia. Bom dia a todos e agradeço a presença em nosso call de resultados referente ao primeiro trimestre de 2025. Esse é um trimestre que marca efetivamente um ano da minha gestão como CEO da companhia e é com muito orgulho que compartilhamos com vocês tudo o que conquistamos até aqui. Começando pelo slide de destaques, o slide 4, finalizamos o trimestre com avanços expressivos em todas as frentes do negócio, tanto do ponto de vista operacional quanto financeiro, com melhoras consistentes em todas as linhas do nosso resultado. O nosso System-Wide Sales registrou crescimento de 14% no trimestre, refletindo a força da nossa marca e a eficiência da nossa execução. Além disso, o Same Store Sales apresentou um crescimento de duplo dígito de 11%, o melhor desempenho desde o primeiro trimestre de 2023, reforçando a consistência da nossa trajetória de recuperação. Nosso ticket médio também apresentou um crescimento expressivo de 23% em comparação ao primeiro trimestre de 2024 e de 5% quando comparado com o trimestre imediatamente anterior. Em janeiro, reforçamos nossa estrutura executiva com a chegada do Hamilton Baez à nossa diretoria. Ele assumiu a liderança das áreas de comercial e de marketing, conduzindo temas estratégicos como segmentação, precificação e política comercial, são pilares fundamentais para essa etapa de continuidade do nosso plano. Na frente de governança, avançamos com a eleição de um novo conselheiro independente na última Assembleia, o Eduardo de la Penha, passando a ter 30% das cadeiras ocupadas por membros independentes. Entrando nos números, começamos o ano entregando um lucro bruto de 119 milhões, um crescimento de 5% na comparação anual, com margem de 41%. O EBITDA ajustado foi de 80 milhões, um avanço de 9%, e a margem EBITDA alcançou 28%, o melhor patamar desde o primeiro trimestre de 2021. Nosso lucro líquido ajustado foi de 23 milhões no trimestre, crescimento de 73% em relação ao mesmo período do ano passado. Vale ressaltar que, na visão contábil, o impacto foi ainda mais expressivo e apresentamos um crescimento de 118%. Por fim, seguimos trabalhando no equacionamento da nossa estrutura de capital. Nossa dívida líquida apresentou uma redução de aproximadamente 39 milhões de reais, comparando com o início do ano anterior, e o nosso índice de alavancagem fechou o trimestre em 2,06 vezes,
melhor em relação aos 2,26 vezes reportados no primeiro trimestre do ano passado. Passando para o slide 5, observamos nosso indicador de System-Wide Sales. Vale destacar que registramos recorde mensal de vendas em cada um dos meses do trimestre, resultando em um volume total de 452 milhões no período, um crescimento de 14% em relação ao primeiro trimestre de 2024. No gráfico à direita, vemos que o desempenho de Same-Store Sales se manteve alinhado a essa dinâmica, com um crescimento de 11% no período, o maior desde o primeiro trimestre de 2023. Quando olhamos no slide 6, entrando nas alavancas por trás desse crescimento, destacamos o reajuste do ticket médio ao longo dos últimos trimestres. No primeiro trimestre de 25, registramos um aumento de 23% no ticket médio em relação ao mesmo período do ano anterior, além de um avanço sequencial de 5% em relação ao quarto trimestre de 2024. Esse resultado foi impulsionado principalmente por um efeito mix favorável, com maior concentração de vendas em regiões de maior valor agregado, refletindo um avanço relevante no nosso preço líquido. Indo para o slide 7, continuamos sendo referência em satisfação do cliente, encerrando o trimestre com uma melhora significativa em nosso NPS, atingindo 87 pontos no período e uma nota de 8 no Reclame Aqui, enquanto outros players do setor enfrentaram desafios em relação a esse indicador, o que aponta para a nossa contínua liderança e o compromisso com a excelência na experiência do nosso cliente. Esses foram os destaques operacionais do trimestre. Com isso, encerro essa primeira sessão e gostaria de passar a análise de nosso desempenho financeiro, que será conduzida pelo nosso CFO, Fábio Ichikawa. Obrigado, Magali. Indo para o slide 9, entregamos 373 milhões de receita bruta no trimestre, um crescimento de 4%. Tivemos uma queda de 0,3 pontos percentuais no indicador de cancelamentos, medido pelo percentual da receita bruta. Como destacado no release de resultados, os cancelamentos no período foram impactados por fatores não recorrentes, relacionados à mudança na dinâmica de reconhecimento de cancelamentos e ampliação do prazo de recuperação. No slide 10, vemos que a receita líquida totalizou 290 milhões no trimestre, com crescimento de 5% em relação a 1T24. No gráfico à direita, vemos que o lucro bruto atingiu 119 milhões no trimestre, com ganhos de 5% e margem bruta de 41%. Passando para o slide 11, o nosso EBITDA ajustado atingiu 80 milhões no trimestre, com margem EBITDA ajustada de aproximadamente 28%. Aqui temos a maior margem EBITDA dos últimos 14 trimestres, reflexo não apenas do crescimento de top line, mas também de uma estrutura corporativa mais eficiente e da redução nas despesas comerciais. No gráfico à direita, mostramos que o lucro líquido ajustado foi de 23 milhões, em comparação a 13 milhões no primeiro trimestre de 2024. Esse valor representa um crescimento de 73%, e o aumento na visão contábil foi ainda mais expressivo, sendo de 118%. Além do crescimento no EBITDA, o lucro líquido foi impactado pela distribuição de JCP no trimestre. Indo para o slide 12, mostramos que seguimos focados em nossa estratégia de geração de caixa. Com isso, encerramos o trimestre com geração de caixa operacional de 50 milhões, o que representa uma conversão de EBITDA em caixa de 63% e um crescimento de 9% em relação a 1T24. Passando para o slide 13, e falando um pouco sobre nossa estrutura de capital, novamente reduzimos nosso indicador de alavancagem, que atingiu 2,06 vezes dívida líquida sobre EBITDA, sendo o menor patamar de alavancagem em 12 trimestres. Além disso, observamos uma redução de aproximadamente 39 milhões na dívida líquida em relação a 1T24. Como mencionado na última divulgação, no início do primeiro trimestre, realizamos uma captação de 15 milhões, com prazo de 3 anos,
carência de 1 ano de principal e juros de CDI mais 2,8% ao ano, o que reflete um custo de capital mais equilibrado e alinhado à qualidade de crédito da companhia. Continuamos trabalhando ativamente na melhora da nossa estrutura de capital, com o objetivo de otimizar o custo de financiamento e maximizar o aproveitamento do Tax Shield. Como parte desse esforço, os avanços foram reconhecidos com a atribuição do nosso rating corporativo pela Moody's, que eleva a nossa classificação de A, superando o nível atual atribuído para a companhia. Agora devolvo a palavra para Magali, que irá apresentar uma breve atualização de outras iniciativas dentro da companhia. Obrigada, Fábio. Indo para o slide 15, gostaria de compartilhar um pouco sobre o nosso Investor Day, realizado dia 15 de abril. Foi uma oportunidade de revisitar nossa trajetória, detalhar os planos atualmente em execução e reforçar nossas prioridades estratégicas para os próximos ciclos. O evento teve uma repercussão bastante positiva, refletida em um impacto relevante no preço da nossa ação, que subiu mais de 10% após esse encontro. No slide 17, destacamos um dos temas abordados durante o evento, que é o projeto de implementação dos resfriadores. De acordo com os dados atualizados do primeiro trimestre de 25, já concluímos a implementação em 165 lojas, cerca de 1/3 da nossa base. A expectativa é atingir 70% até o final de 25. Os ganhos associados a essa iniciativa deverão ser gradualmente capturados nos próximos trimestres. Avançando para o slide 18, gostaria de retomar um ponto central que também foi apresentado. Desde que assumi como CEO, iniciamos um processo de planejamento estratégico sólido que nos permitiu definir de forma clara a nossa visão de longo prazo. Para 2025 e 2026, nosso foco estará na excelência do core business, com avanços na jornada do cliente, soluções de desafios operacionais e fortalecimento das nossas bases para apoiar um crescimento sustentável. A partir daí, abrimos novas possibilidades de frente de expansão, com aumento do tamanho da organização, ampliação do portfólio e maior diversificação da nossa atuação. Dentro desse contexto, estaremos preparados para acelerar o crescimento tanto de forma orgânica quanto, eventualmente, por meio de movimentos inorgânicos através de alianças seletivas, apenas se fizer sentido estratégico e esteja alinhado ao nosso compromisso de geração de valor aos nossos acionistas. Passando para o slide 19, em continuidade ao projeto de melhoria de eficiência, em fevereiro iniciamos uma nova etapa do projeto de no-show, que passou a descontar a sessão do cliente já na primeira falta, sem aviso prévio. Também aprimoramos a disponibilidade de agendamentos, oferecendo ao cliente não só opções de unidades próximas, mas também datas e horários que se adequem às suas preferências. Além disso, implementamos o projeto do redutor de agenda voltado à otimização da agenda de procedimentos, privilegiando o aumento de produtividade nas nossas lojas. Essa solução identifica casos em que o tempo alocado para atendimentos com múltiplas áreas poderia ser reduzido, permitindo ajustes mais precisos e aumentando a eficiência operacional. O rollout foi concluído também em fevereiro de 25, já implementado em 100% das nossas unidades. Como resultado de uma série de iniciativas, registramos um aumento de aproximadamente 10% na presença em loja em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Passando para o slide 18 e falando sobre as nossas prioridades estratégicas apresentadas também no evento, mostramos os impactos já visíveis no primeiro trimestre, como a recomposição de preços, que resultou em um aumento expressivo de 23% no nosso ticket médio. Além disso, observamos um aumento na eficiência operacional, com melhorias na receita por loja e redução nas despesas administrativas e comerciais. Também focamos no aprimoramento da experiência do nosso cliente, fortalecendo o nosso diferencial de encantamento, o que se refletiu no aumento do nosso NPS, que atingiu 87 pontos nesse trimestre.
Por fim, tivemos novamente uma redução do nosso indicador de alavancagem pelo 12º trimestre consecutivo, refletindo nosso esforço em melhorar nossos resultados e fortalecer nosso balanço. Com isso, encerro a apresentação agora e vamos seguir para a nossa sessão de Q&A, que será conduzido pela Beatriz Silva, nossa Head de RI. Pessoal, nós iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Como eu comentei, caso vocês desejem fazer alguma pergunta, por favor, pressionar o botão levantar a mão ou raise hand. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando novamente nesse botão. Nossa primeira pergunta vem do senhor Kelvin Deschen, do Itaú BBA. Kelvin, pode seguir com a sua pergunta. Bom dia, Magali e Fábio. Obrigado por pegarem minhas perguntas, são duas aqui do meu lado. A primeira em relação ao projeto de rollout ali do novo resfriador, né? Vocês comentam que finalizaram o trimestre com 165 lojas já com essa tecnologia. A minha pergunta é como que a gente consegue pensar nessa economia de custo sendo gradualmente capturada ao longo dos próximos trimestres, tá? Essa é uma primeira. E uma segunda, vocês tiveram um resultado de venda bem forte aqui no primeiro tri, né? E nessa linha, se vocês podem dar uma cor de como tem sido essa demanda nesse começo de trimestre. A gente tem aqui o nosso indicador proprietário aqui do Itaú, né, o IDAT, ele tem apontado com uma resiliência no consumo. Então, qualquer cor que vocês conseguirem dar nesse ponto seria ótimo, tá? São essas duas, obrigado. Kelvin, obrigada pelas perguntas. Aqui é a Magali. Sim, a gente está dando uma acelerada aí no projeto de implantação dos resfriadores. A gente tem um impacto no DRE de 30 milhões por ano com o insumo de gás, que é a opção que a companhia fez durante 20 anos como sistema de resfriamento, né? Então, esse é um horizonte de captação de melhoria de resultado da companhia no longo prazo após a implantação concluída. A gente tem, sim, essa motivação e está preparado para acelerar a implementação dessa nova tecnologia de resfriamento epidérmico, além do que a gente já fez no primeiro tri, né? Então, a gente saiu de 80 lojas em dezembro, que foi o número que a gente apresentou lá no Investor Day. Fizemos agora um total de 165 fechando em março, já está em 1/3 da nossa rede de lojas próprias, e a gente tem expectativa de completar 2/3 até o final do ano. Está em ramp-up, né? A gente deve ter mais impacto aí ao longo dos próximos trimestres, tanto na implantação da tecnologia em si, quanto no impacto positivo que está tendo já nos nossos custos operacionais. Com relação à venda, a gente teve recorde histórico em todos os meses do trimestre, né? Isso aí é muito reflexo da estratégia comercial super consistente que a gente vem desenvolvendo e a implementação e do planejamento estratégico que a gente falou um pouco nos slides anteriormente. Então, olhando para os últimos 2 anos, que foram mais estáveis, o primeiro trimestre continua sendo o mais forte do ano em termos de resultado. A gente tem esse efeito sazonal. O segundo tri, normalmente, tem uma tendência parecida, já que no lado da receita ele se beneficia aí da força da cauda longa do primeiro, né, e do quarto trimestre também, considerando essa dinâmica que a gente tem, que vocês conhecem bem, de reconhecimento da receita, né? De toda forma, ainda é um pouco cedo, né, para a gente falar do segundo tri, a gente segue focado na execução dessa estratégia que vem dando resultados muito consistentes, ainda tem muito trabalho pela frente, mas a gente está bastante satisfeito com o que a gente tem capturado até agora, também no segundo trimestre. Obrigada. Perfeito, obrigado, Magali. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas e gostaria de passar a palavra para a senhora Magali Leite para as considerações finais. Reforçando aí a satisfação que a gente tem de apresentar os resultados tão positivos do primeiro tri, onde tivemos uma resposta
positiva nos principais indicadores, com esses recordes históricos de vendas. Conforme a gente apresentou no Investor Day, foi feito em 15 de abril, a gente reforça nossos focos estratégicos, que tem sido essa recomposição de preços, priorizando aí o crescimento da receita, prioriza também o ganho de eficiência em custos e produtividade, a melhoria da experiência dos nossos clientes. Temos feito uma série de implantações de melhorias na jornada digital do cliente para melhorar essa experiência e, obviamente, a disciplina financeira voltada ao fortalecimento do nosso balanço e à redução do nosso nível de alavancagem. Muito obrigada, bom dia a todos. A teleconferência da Espaço Laser está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.